Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar a correção de eventuais inconsistências do Temis naqueles processos que não conseguiram ser migrados por meio da ferramenta ADM. Vocês provavelmente, todos na verdade, receberam quando do ofício solicitando a remessa para a empresa e aí informando as orientações para o procedimento de remessa desses autos físicos para a empresa, uma planilha informando quais são os processos que constam como ativos no sistema Temis. Essa planilha, ela incorpora todos os processos que aquela unidade judicial possui ainda ativos, ou seja, que precisam ser migrados para o PJE, uma vez que o sistema Temis será desativado. Então, ela engloba tanto processos já julgados, processos tramitando, processos com tramitação no MP, arquivados provisoriamente, suspenso, todos esses processos precisam ser encaminhados. Quando vocês realizam aquele movimento 1, 2, 3 no sistema Temis, de remessa para a central de digitalização, automaticamente esse processo entra nesse banco de dados do sistema Temis, que é acessado pela ferramenta ADM, como eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, falando sobre a ferramenta de automação ADM. Quando é realizado esse movimento no sistema Temis, como eu disse, entra na base de dados, esse processo, e quando você utiliza a ferramenta ADM para extrair essas informações do sistema Temis e lançá-las no PJE, alguns processos apresentam erros. Alguns erros são por ausência de informação no sistema Temis, outros são por erro em virtude dessa informação que realmente foi inserida no sistema Temis não encontrar uma informação similar ainda no PJE. Esses casos em que há informações no sistema Temis que não batem com o sistema PJE, muitos casos nós estamos realizando procedimentos para fazer essa substituição de forma automatizada. Acontece que alguns processos, eles não, a classe judicial, a competência, ela foi alterada no sistema PJE, ou seja, ela não corresponde àquela que estava no sistema Temis. Mas todos os casos que a gente consegue encontrar uma correspondência, a gente está realizando esse procedimento automaticamente. Mas óbvio que são muitos casos, então vai acontecer que a gente ainda não tenha realizado determinada tarefa nesse sentido quando vocês forem realizar essa remessa. Então vocês vão ter que manualmente realizar essa alteração para que esse erro não ocorra. Estou mostrando aqui um caso para vocês aqui, por exemplo, o caso de estupro de vulnerável. O assunto válido, o assunto que consta no Temis, na maioria dos casos de processos mais antigos, é esse assunto aqui, 11456. Ocorre que no PJE, esse assunto, esse código, foi alterado para 11417. Aqui eu já realizei essa ordem para a informática realizar essa alteração em todos os processos que tem no Temis. Então, a partir de agora, esse erro não vai aparecer para vocês, mas outros erros poderão aparecer, porque, como eu disse, nós estamos realizando esse procedimento de para, que nós chamamos, à medida que nós vamos visualizando esses erros. Então, vamos lá na planilha que eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem corrigir esses erros. Na planilha, toda informação essencial para o PJE está aqui. Qual é a comarca, qual é a unidade judicial, qual é o número do processo. E aqui nesse campo nós apresentamos o erro de migração. Esses processos aqui, por alguma razão, apresentaram erro de migração. E aí vai apresentar aqui esse campo. Quando vocês receberem a planilha, vocês não vão receber esse campo preenchido, porque, obviamente, vocês ainda não tentaram realizar essa operação. Mas vocês vão receber na planilha esses processos, alguns com esse asterisco. Quando tiver esse asterisco, significa que não há essa informação essencial no sistema Temis. Vamos pegar esse processo aqui como exemplo. Comarca de São Luís, primeira vara criminal, esse processo ele não possui a competência do PJE informada, ele não possui a classe do PJE informada,
e ele não possui o assunto, ou seja, ele não possui nenhum dos dados, dos 3 dados essenciais para a migração para o PJE. O que vocês vão verificar aqui? Quando vocês estiverem diante de uma situação dessa, na planilha vai aparecer aqui, ó, o assunto inválido. Esse assunto inválido aqui informado é roubo, 157. O que acontece? Como não há assunto inserido, nem classe, nem competência, esse assunto que está lá no TEMS, ele não é reconhecido aqui pela ferramenta e apresenta esse erro. Competência, classe, assunto não informados. Nesse caso aqui, qual é a nossa orientação? É você inserir a competência, no caso de crime de roubo, a competência é do juiz singular. A classe, no caso do crime de roubo, nessa situação aqui, você vai verificar lá no jurisconsulte. Eu já verifiquei nesse caso aqui no jurisconsulte, a competência desse processo aqui era que já havia uma ação penal em andamento. E o assunto é esse aqui, roubo majorado. Esse é o assunto válido hoje no PJE para os crimes de roubo majorados, né? Que não são crimes de roubo simples. No PJE hoje nós temos apenas essas duas opções. Então essa é uma solução que você vai encontrar. Eu estou fazendo essa planilha aqui, colocando essas informações, porque eu vou encaminhar isso para a informática para eles realizarem esse de para em todos os processos que aparecerem esse erro aqui. Um processo de roubo em que não há nem assunto, nem competência inseridos, a informática vai colocar essa ordem aqui, vai colocar esse de para. Vocês aí no processo, o que vocês vão fazer diante dessa situação? Vocês vão lá no sistema TEMS, vão fazer a alteração da competência, a alteração da classe e a alteração do assunto e uma vez salvo isso lá no TEMS, vocês vão tentar novamente remeter via ferramenta ADM. Uma vez lá na ferramenta ADM, apresentando o erro de remessa, vocês vão no TEMS, corrigem aquele erro, acrescentando a competência, a classe e o assunto adequados, salvam e tentam remeter de novo pela ferramenta ADM, que nesse caso o processo vai ser inserido. Esse aqui é um dos exemplos que eu apresentei para o caso de roubo, né? Mas existem várias situações aqui que nós estamos já tentando fazê-las de forma automatizada. Por exemplo, restituição de coisas apreendidas. Aqui está aparecendo esse erro, que não existe competência cadastrada para classe e assuntos informados. O que acontece? Nesses crimes, nesses casos em que a classe judicial é de restituição de coisas apreendidas, o assunto, na verdade, a ser inserido é busca e apreensão de bens, o 109.14. Então, esse assunto do crime em si, ele se mostra inválido. Então, nós estamos realizando esse procedimento. E assim como vários outros casos também de, aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, ó, prisão temporária. Naqueles pedidos de prisão temporária no TEMS cadastrados, né, com competência, crime de competência do juiz singular, a classe judicial, pedido de prisão temporária, na verdade, o assunto que deve ser inserido é também prisão temporária, que é o assunto 106.32. Toda vez que vocês se depararem com essas situações, vocês procuram lá no sistema corrigir essa situação no sistema TEMS. Uma forma que eu utilizo para tentar achar esses assuntos válidos, essas competências, é simular uma migração de processo, ou, na verdade, simular um novo protocolo de processo. Como eu faço isso? Eu vou lá no ambiente de treinamento. Nós temos aqui no PJE o ambiente de treinamento que pode ser acessado por esse endereço, pjet.tjma.jus.br. Eu vou sair aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o ambiente de treinamento, pjet.tjma.jus.br. Você vai inserir esse login genérico, que eu já informei para vocês, o login e a senha. Vai entrar e aqui você vai com o perfil de secretaria, diretor de secretaria, e vai simular aqui na guia de tarefa processo, novo processo, você vai simular aqui
um, um protocolo de processo, e aí você vai conseguir os assuntos válidos, porque o próprio sistema, o próprio PJE vai filtrar para você. Vamos tentar aqui fazer um fórum da capital, vamos colocar aqui um pedido de prisão temporária, e vamos colocar incluir. Vamos incluir. Isso aqui é um ambiente de treinamento, então tudo pode ser feito aqui que não vai causar nenhum erro, nada, nenhum dano no PJE. Para o pedido de prisão temporária, nós já temos aqui, ó, o único que se apresenta, o único assunto válido é esse, é o 10632. Você vai inserir e vai tentar protocolar. Quando você for tentar protocolar, ele já vai aparecer aqui, ó, que há mais de uma competência possível. Nesse caso aqui, a competência mais genérica, mais simples, que a gente pode utilizar para sanar todos esses casos é colocar crimes de competência do juiz singular. E aí a gente achou os dados necessários para protocolar no PJE. Lógico que não vai ser protocolado, que isso aqui é um ambiente de treinamento, mas com isso a gente consegue verificar para aquela classe judicial, pedido de prisão temporária, qual é o assunto válido, que é aqui o 10632, e qual é a competência válida, que é a competência do juiz singular, dentre outras. Nesse caso aqui há mais de uma, mas na maioria, em alguns casos, há apenas uma competência válida para determinada classe, determinado assunto. Muito obrigado, pessoal.